do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha. Que a nossa grande Mãe Maria nos envolva e nos acolha em seus braços. Rogamos ao nosso Pai que nos dê coragem, discernimento e muita fé. Né? Então, lembrando a todos que a partir da próxima semana, a assistência espiritual com o médium Laércio será ao sábado, a partir das 14 horas. Não haverá tratamento às sextas-feiras. Tá bom? Então vamos deixar assim, todo o retorno do tratamento será feito a partir de sábado, às 14 horas. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos agora nos concentrar, deixar lá fora os nossos problemas, as nossas inclinações. Vamos nos concentrar apenas no que vier nos pedir nessa noite. Deixar que o amor, a energia que emana de todos os nossos mentores particulares, do mentor dessa casa, Dr. Adolfo, de todos os amigos da equipe médica, dos religiosos, dos enfermeiros, dos pretos velhos, todos os nossos amigos que cooperam na espiritualidade para o funcionamento deste trabalho de caridade e de amor. Sintamos esse amor nos envolvendo, levando paz aos nossos corações. Eu te rogo neste momento, Jesus, envolve a todos, especialmente a nossa irmã brasiliana, e nos façam receptivos às tuas palavras que virão pela interpretação do teu Evangelho. Que assim seja. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, palavras de Jesus: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Estamos lendo o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, sobre o título Que Pedes? Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia
assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueças de que, nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Então, nesta noite, nós vamos ter a nossa amiga brasiliana falando do capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Boa noite aos desencarnados aqui presentes, pessoal da internet, todos que possam estar nos ouvindo hoje. Pedimos a Jesus a sua proteção, a sua orientação, a nossa Mãe Maria de Nazaré, para que possamos trazer do Evangelho de Jesus o que é necessário, o que nós necessitamos hoje, E quando nós escolhemos ou somos convidados para falar de algum assunto do Evangelho, nós sempre nos perguntamos, buscamos em nossas orações com Jesus o que falar, por onde começar, apesar do assunto ser profundo, mas nós precisamos de um meio. E primeiro, a orientação dos mentores, particular, e às vezes mentores amigos, eles me falaram para que eu lembrasse, que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um quarto Evangelho ou mais um Evangelho. É o Evangelho de Jesus explicado à luz do Espiritismo, Porque muitos falam a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia espírita. Não existe isso. Só existe um Evangelho, só existe uma Bíblia, É uma só. E cada um procura expor, segundo conhecer, segundo entender. Porque é necessário todos esses estágios para todos nós. E aí, seguindo, nós vamos ver hoje o capítulo 26, como disse a nossa irmã. Dar de graça o que de graça recebeste. E a lição que ela explana para a gente hoje do livro também nos fala das nossas reclamações. Mas ainda assim eu falei, eu não gostaria de começar pela passagem evangélica. Tenho permissão para iniciar falando da Palestina nos tempos de Jesus? Se tem. Porque tenho percebido, durante as aulas que tenho assistido, participado com a Soninha e outros expositores, que a busca do conhecimento daquela época, as pesquisas, sobre a passagem de Jesus na Palestina, é de grande importância para nos abrir o entendimento do Evangelho, Eu lembro muito do nascimento de Jesus. Jesus, sendo o maior espírito que já encarnou aqui na Terra, segundo se sabe, foi apenas essa encarnação, por causa da nossa necessidade. Jesus ganhou com isso? Ganhou. Jesus cresceu. Porque Jesus venceu o mundo. Nós ainda nos deixamos ser vencidos pelo mundo. Mas Jesus veio e nos mostrou que nós podemos vencer o mundo. Ele disse, tudo o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, a tarefa de Jesus para conosco não é diferente da nossa, Ele nos mostrou que a gente pode, então cabe a nós caminhar. Por isso que eu quis dar um pulo na Palestina. E estudando a história de Lucas, o evangelista, o apóstolo que não seguiu Jesus, mas que tem profundo amor, pelo Evangelho, por Jesus, por seus ensinamentos. Lucas foi uma criança que desde pequenino, ele era grego, seus pais também, mas ele era filho de escravos. Só que o pai dele tinha sido liberto pelo seu patrão, então eles viviam um pouco mais à vontade. Então esse patrão instruiu o pai de Lucas, percebeu que ele era muito esperto e instruiu esse menino as leituras. Então ele também ensinou o filho. E o filho amava muito a filha do patrão, era sua amiga, eles brincavam, faziam lições juntos. E esse patrão também instruiu a Lucas, colocando ele em escolas melhores,
Mas para isso o menino teve que batalhar, não foi de graça, né? A filha dele ficara muito doente e não tinha cura. Todos os médicos importantes vinham assistir, davam-lhes remédio e a criança não tinha cura. Mas Lucas, como amava muito essa criança, ficava embaixo da janela dela todo santo dia, né? E o pai dele falara para ele, o pai dele era politeísta, não era monoteísta. Ensinava para ele sobre todos os deuses dele, né? Os sacrifícios, todas aquelas coisas que eles tinham. Mas disse a Lucas que havia um Deus desconhecido, né? E Lucas queria saber sobre esse Deus. Como assim um Deus desconhecido? Se vocês dizem que é importante são os deuses que vocês nos apresentam. E ele disse, eu não sei muito sobre esse Deus, mas eu sei que ele existe. Mas eu também, disse o pai dele, não me interesso por ele, né? Tenho os meus deuses, minhas convicções e me mantenho aqui. O menino guardou a informação. Quando a criança esteve doente, ele começou a pensar nesse Deus. Ele disse, se meu pai disse que ele existe, e ele é diferente desses deuses, né? Eu não preciso oferecer para ele sacrifícios externos, eu quero saber. Eu acredito nesse Deus mesmo sem saber quem ele é ou de onde ele vem. E ele disse, mas eu queria agradar esse Deus. Então sai pelo mato e começa a procurar alguma coisa bonita para oferecer a Deus. E ele acha uma pedra colorida. Ele disse, eu acho que Deus vai gostar dessa pedra. E aí faz a oração dele e pede a Deus para que cure a sua amiga. Mas segura essa pedra até a noite, né? Está lá sentado embaixo na janela da menina. E ele está segurando em oração, pedindo a Deus que possa curar sua amiga. Mas ele fica preocupado porque ele não sabe se ele está agradando a Deus, né? Tudo bem. Chega o pai da criança, atordoado, sem saber o que fazer. E essa gente muito orgulhosa precisava se abrir com alguém, porque era a filha que amava e só tinha ela. Eu precisava conversar com alguém, não tenho ninguém para conversar, não tenho um amigo, né? E vê o menino ali sentado embaixo da janela e pergunta quem está aí. Ele não enxerga que é a criança. Ele disse, sou eu, Senhor. O que você faz aí, menino? Eu estou aqui fazendo oração para que sua filha possa melhorar. Aí ele disse, como assim oração? Eu tenho os meus deuses, minhas convicções. Também era politeísta. Ele era romano. E o menino passou para ele e disse, ele disse, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma pedra. Por que você tem essa pedra? Ele disse, eu ofereci ao Deus desconhecido. Ele disse, Deus desconhecido? Não há outros deuses. Ele disse assim, o meu pai me falou dele, eu não conheço, mas um dia eu vou conhecê-lo, o menino disse. Ele disse, e essa pedra? Ele disse, olha, senhor, você acha bonita essa pedra? Ele disse, é interessante. Então, eu ofereci essa pedra a ele para que ele possa curar a sua filha. Ele deu uma risadinha assim, ficou meio atordoado. E o menino perguntou se eu acredito. Ele disse, bom, vamos esperar, né? Já que você disse que ele existe, vamos esperar. Tá. E o pai toca na pedra. Ele disse, sinta a pedra. A pedra estava aquecida demais, né? E ele achou interessante por que aquela pedra estava com aquela temperatura tão grande. Para uma pedra e a noite caindo, obviamente ela deveria estar fresquinha. E ele disse, há quanto tempo você está com essa pedra? Ele disse, há muito tempo. Mas ela está muito quente. Não, mas eu vou continuar segurando ela, porque, né, é com ela que eu peço ajuda e vou me manter. Ele disse, já é muito tarde, a gente precisa ir para sua casa. E ele foi, né, com a pedra, guardou, tá. Aí ele ficou muito interessado e muito pensativo, né? Entendeu que aquela temperatura tinha algo a mais, né, do que sempre o calor do menino. Mas aquilo era a fé de Lucas, né? A esperança, a vontade, o desejo de curar a amiga. E passou-se, ele foi para casa. No dia seguinte, ele volta ao mato. Recolhe umas ervas muito estranhas de cheiros horríveis. Ele chega até o médico e disse, olha, senhor, esse aqui é para você ferver junto com o vinho e dar para a criança. O médico riu para o patrão
e disse: onde você encontrou essas ervas? Isso aqui ninguém acha. Isso é erva que ninguém conhece. Você é uma criança. E olhou para ele e disse... Aí o pai perguntou: o que o senhor acha, doutor? Ele disse: vamos fazer. Né? Como é uma erva rara, ele é uma criança. E fez o chá. E a menina melhorou com o chá. Quer dizer, já desde criança, Lucas tinha a intuição de Deus, né? Um Deus desconhecido, mas que ele disse que ia buscar. Ele pede a cura da amiga e consegue, através da sua fé, da sua crença, da sua esperança e da sua vontade. Por isso que ele se torna médico, né? Lucas Evangelista, ele é médico por esse motivo. E o pai da menina disse: peça o que você quiser que eu te dou. Ele disse: por esse motivo eu não quero nada, mas eu queria ser médico. Aí eles riram, porque ele era filho de um escravo, mesmo que liberto, né? Uma criança pobre. Aí o pai prometeu, esse patrão prometeu que Lucas seria médico. Mas não levou em conta, achou que era apenas uma piada. Mas o médico que tratava da criança disse: se você prometeu, você vai cumprir. Porque o que a criança fez e recebeu é muito maior do que nós possamos. Porque esse tempo todinho, a menina não cessava a febre e ela tinha dores terríveis na perna. Era uma doença rara e ninguém descobria o remédio e a cura. E a criança se curou. E Lucas, ele arruma os professores para Lucas e ele continua estudando, né? Só que um dos professores, ele não gostava do menino. Então ele fazia tudo para que o menino desistisse, ele batia no menino e o menino em silêncio. E ele fazia tudo isso fora da presença da menina, porque a menina era amiga, logo ia contar. E Lucas suportou. Ele dificultava tanto a vida de Lucas, que ele dava matéria além da condição do menino. Mas quando o menino chegava, o menino já estava além dele, né? Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque ele queria estar com Deus, né? Porque ele se interessou pelo Pai desde cedo, né? Nós temos muita dificuldade de buscar a Deus. E nós fomos escolhidos por Deus, todos nós sem exceção. Não nascemos à toa. Fomos criados por Ele. Por quê? Porque Ele nos ama. Agora cabe a nós, né, buscar o Pai. Exemplo não nos falta. Temos o maior modelo de todos os tempos, Jesus. Aquele que nasceu na manjedoura, né? Simples, humilde. E nós temos uma preocupação muito grande no planeta, né? O nosso poder aquisitivo. É geral isso. É comum isso em nós. Podemos ter essa preocupação, não precisamos da preocupação. Podemos desenvolver isso em nós com tranquilidade. Mas não nos esqueçamos da nossa origem, né? Filhos de Deus. E é esse o caminho que a gente precisa trilhar. A gente não vai largar o trabalho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, precisa beber, né? E em lugar nenhum houve em que nós devamos abandonar os trabalhos, né? Para viver enclausurado, orando. Não é isso que Deus nos pede, né? E o tema de hoje fala de dar o que nós recebemos. E aí eu quero lembrar o quê? Nós recebemos tudo de graça, né? Nós temos saúde. Primeiro nós nascemos, somos espíritos eternos. Não morremos jamais, isso é uma bênção, né? Agora a gente não precisa ficar preocupado com a morte. É uma passagem, pessoal, nada de se preocupar. A gente vai ter que passar, a gente não sabe a idade, o tempo, né? E a gente vai ter que passar. Não precisa se preocupar, somos espíritos eternos. Aí nascemos, recebemos um corpo de carne, né? Para passar pelas provações necessárias. E neste corpo nós recebemos a saúde necessária. Agora cabe a mim cuidar dele, né? Deus te dá e você cuida. Se você cuidar mal é um problema seu, vai ter que responder pelo maltrato do seu corpo, né? Do seu pensamento, da sua saúde mental. E seguindo, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Só precisamos aprender a usar, né? Na medida certa. Hoje eu li no Facebook uma mensagem da mãe do Felipe. Muito simples e muito profunda. Ela fala:
como Deus é bom. Só hoje compreendo o quanto, o tempo certo de receber as coisas, né? Nós pedimos, nós imploramos, nós nos desesperamos, mas Deus sabe exatamente o dia certo, sabe a hora certa que nós necessitamos receber e nos envia os mensageiros corretos. Então ela estava agradecendo a Deus, aquilo era uma oração, né? E ela é uma pessoa muito simples, né? Muito envolvida na caridade, em auxiliar o próximo, né? E ela trabalha com reportagem e hoje Deus coloca ela no trabalho mais adiante, mais próximo dos necessitados. E voltando à Palestina, né? Jesus escolhe os seus discípulos. E o que ele faz, né? Escolhe os 12, porque haviam muitos seguidores de Jesus. Não era apenas os 12 discípulos ou apóstolos, né? Mas muitos. Mas aqueles eram os escolhidos para levar o seu evangelho. E ele escolhe os 12. E quando ele escolhe, ele diz: ide pregar, né? Pregai o evangelho, mas falai que o reino dos céus é chegado. Por quê? Porque antes o reinado que se conhecia era o temporário, né? É o que ainda a gente busca hoje. É o mesmo reino que a gente buscava hoje, que busca hoje. Era o que se conhecia. E ele disse: lembrai, né? Lembrai a eles que o reino dos céus é chegado. São chegados os tempos. São chegados os tempos de buscar a Deus. Né? Levantai-vos, vamos daqui. Mas levantai-vos para onde? Vamos em frente. Vamos superar as nossas dificuldades. Vamos caminhar. Ai, mas é difícil, mas dói. Não tem ninguém? Tem sim. Não está encarnado? Está cheio de desencarnados. Como disse a mãe do Felipe, né? São os anjos bons. Por que a gente não enxerga essa gente? Né? Batendo na nossa consciência a todo instante. Por ali não, por aqui não. Olha diante de ti, olha teu irmão sofrendo. Abraça, conversa. Mas a gente na correria diz: hoje não, amanhã também não, né? Se der, eu passo lá. Aí já foi passada a hora de servirmos. Mas continua Jesus e disse: ide, pregai o evangelho, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Mas quem será esses mortos, né? Será que Jesus pediu aos discípulos para que fosse chamar os que já estavam enterrados? Esses mortos somos nós, né? Somos nós que ainda não temos a atitude de modificar os nossos corações, os nossos sentimentos. E mais uma vez, lembrando Jesus na Galileia, um certo centurião romano, né, que servia a Roma, Lucas já homem feito, Jesus já havia desencarnado, e ele chega até a Galileia e encontra esse centurião. Lucas com medo, porque nós não podíamos nos identificar, né, como os seguidores de Jesus. O centurião com medo, porque também não poderia se identificar, mas foi um amigo que ele pediu para encontrar Lucas. E quando eles se encontram, sentam, conversa, ele dá bebida para Lucas, para ver se Lucas fala bobagem. E ele disse: agora, eu não gosto de beber, vou ter que beber. Bebeu. E no final, quando o centurião já não aguentava mais, fez um desenho do peixe na mesa. Ai, Lucas disse... E aí, Lucas responde fazendo também o desenho do peixe. Então, eles se encontraram e se entenderam que caminhavam juntos. E ele segue com Lucas, né, para apresentar a Galileia, porque Lucas não conhecia. E indo para lá, ele começa a falar. Eu me lembrei muito disso e senti profunda emoção quando li essa passagem no livro. Ele falando para Lucas das pregações de Jesus. E ele disse: eu ficava daqui. E ele lá pregando a multidão. Mas quando ele falava, ele olhava para mim. E eu dizia: meu Deus, e agora? O que é que eu faço?
não dá para fugir. Ele disse, não consegui fugir. A energia daquele ser me envolveu de tal maneira que eu entendi que eu tinha que segui-lo. E o centurião fala com muito amor. Ele disse, eu me converti ao cristianismo. Eu era politeísta. E os meus soldados também. Embora vivemos em silêncio, porque ainda não podemos falar sobre isto abertamente. E assim era com todos que seguiram o cristianismo naquela época. E ele falava, e ele disse para Lucas, desde que ele pisou nestas terras, estas terras se modificaram. O sol é diferente, as flores, a água, tudo aqui mudou. E aí Sonia falando nas aulas, ela falava sobre isso, e eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, porque o Evangelho não fala disso, né? Por isso que a gente precisa conhecer a história da Palestina na época de Jesus, para entender melhor o Evangelho. Porque tem mais minuciância, né? Tem mais detalhes. O Evangelho, ele vai direto aos pontos necessários que a gente precisa observar. Mas para que eu me envolva com esse Evangelho, eu preciso conhecer. E só o Evangelho eu fico meio perdida. Então conhece a história do cristianismo na época de Jesus, né? Desde o momento em que ele foi para a Palestina, para vocês verem se isso também não vai modificar vocês, né? Vocês, nós, quando eu falo vocês eu me coloco, porque o médio que pensar que as lições é só para os outros, ele está perdido, porque somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. E ele não escolheu nem ao loiro, nem ao moreno, nem ao amarelo. Ele escolheu a todos. Cabe a nós escolher a ele também. Ele está esperando, né? Nos trabalhos de desobsessões, eu tenho o hábito de dizer aos espíritos, ele nunca lhe deixou e nunca lhe deixou. Eu nunca me senti sozinha, mesmo diante de todas as dificuldades do mundo. Nunca me senti sozinha. Sempre uma presença de que eu não entendia quando criança. Hoje consigo entender. É a presença divina que está sempre conosco. Sempre nos lembrando que Ele está ali, né? E se está faltando alguma coisa, é nosso que falta. Então Jesus modifica todo aquele ambiente onde Ele viveu, toda a Palestina. E eu vou mais distante. Eu digo que o planeta jamais foi o mesmo depois que ele passou aqui. Porque as vibrações de Jesus continuam. Mas é preciso que eu sinta, né? Que eu me desprenda de muitas coisas que me envolvem, para que eu possa sentir essa presença. É muito forte. Se você se deixar sentir, se você se deixar levar, né? Sintam. Percebam, pare um pouco, um instante, 10 minutos que seja, 3, 2, aonde estiver, feche seus olhos, deixa-se envolver por ele, né? A gente tem necessidade, porque nós somos espíritos errantes, né? Nossa evolução ainda é muito atrasada, mesmo nós estamos aqui há quantos bilhões de anos, sabe nós? Estamos aqui desde o princípio, todos nós, né? Não existe aqui melhor nem maior. Somos todos pequeninos. E eu fico muito feliz quando ele chama nós de pequeninos, porque nos olha como criança. Imagina se ele não nos olhasse como criança. Ele não entendia, ele não nos amaria, né? Porque as nossas imperfeições são muito profundas. Por mais que pareçamos que caminhamos, que estamos adiante, há muito que se reparar, há muito que se refazer. E o caminho é caridade. O caminho é amor. Mas isso tudo tem uma construção, né? Eu não acordo dizendo, hoje eu amo, né? E está pronto o amor. Não. É um trabalho íntimo. E é um trabalho individual, né? Deus é perfeito. O universo é perfeito. Imagina a ordem desse universo, né? Se a gente começa a observar pequenas coisas. Vejam, todos nós podemos. Não há um filho de Deus que não possa. Confirmou Jesus, né? Eu fiz, mas vocês podem fazer muito mais. Caminhem, trabalhem, né? Mas para isso eu preciso ter vontade.
Quando eu tenho a vontade, Deus me acrescenta naquilo que eu tenho condição, né? No que eu tiver vontade, for positivo, for bom, ali eu recebo. É me acrescentado inteligência, é me acrescentado condição para caminhar dentro das minhas escolhas, né? É preciso compreender que nós escolhemos os nossos caminhos. Não foi Deus que escolheu nada para a gente, não. Ele nos criou e disse, vai, né? Cada um foi por onde quis, né? A gente achou que era mais fácil por ali, a gente foi. A gente dançou, né? A gente devia ter corrido, era atrás de Jesus. A gente não correu, agora fica mais difícil. Mas a gente chega lá, né? E continuando, ele disse, limpai os leprosos, né? E os leprosos somos todos nós. A lepra que ele fala não é a doença da pele, mas é a doença da alma. Porque quando a doença sai na pele, né, ali ela está exteriorizando o que a gente tem, né? Alguma imperfeição me fez criar essa doença. Deus não criou doença nenhuma, somos nós. Então somos nós que temos que aprender a nos curar, né? E Deus é ainda muito maior do que a gente consegue imaginar. Eu sempre falo para ele, eu lhe agradeço, mas o meu agradecimento é pequeno diante da tua grandeza. Eu não tenho palavras que possa alcançar a tua bondade, a tua misericórdia, que são derramadas por todos os instantes. Como somos acolhidos, como somos amados. Quando a gente vai entender, quando a gente vai querer ver esse amor, sentir, quando nos foi dada a oportunidade desde o nascimento, né? E é preciso, e isto é particular, cada um no seu momento. Porém, se a gente não buscar, esse tempo vai se estender muito mais, né? Porque ele está esperando as nossas decisões. Ide, pregai, curai. E o mais interessante é a maneira com que ele nos conduz, né? Um auxiliando o outro. Se eu não auxilio, eu paro no tempo. Eu não aprendo a amar, eu não aprendo a caminhar. Para onde eu vou? Serei vazio. Não terei o que contar, né? O que eu aprendi se eu nada fizer, né? Não é só o trabalho material, são todas as coisas. É o sentimento, né, que a gente precisa modificar. E modificando esse sentimento, ele vai crescendo. E aí esse amor começa a crescer. E nós vamos ainda mais nos maravilhando, porque a gente começa a enxergar, a ver todas as maravilhas, né? Se enxerga hoje e diz, nossa, o quanto eu errei, o quanto eu estou errando, esquece. É passado, errou. Começa hoje, né? Diz que todo dia o sol nasce. Para todos. Ele não escolhe. Hoje o sol vai ser para os bons, amanhã para os maus, amanhã para os doentes. Não. Nasce da mesma forma para todos. Agora, cada um vai aproveitar esse sol como lhe convém, né? Dependendo do estado em que eu me encontro. Mas por que ele disse, dar de graça o que de graça recebeste? Porque Deus não cobra do homem o que ele deu, né? O que ele lhe inspira é que ele busque dentro de si a união, a compaixão. Porque como nós vamos poder ajudar ao outro sem um sentimento, sem uma fraternidade, né? Como eu posso passar por um morador de rua e nem sequer lhe emitir um pensamento, já que eu não vou até ele, mas, meu Deus, que a compaixão divina se derrame sobre este meu irmão, né? Porque nós podemos separar, mas é inútil, porque é apenas, né, no nosso falar. Porque na concepção somos todos irmãos. E isso ninguém pode mudar, né? O que a gente pode mudar é os sentimentos, seja por quem for. Se o vizinho está difícil, está perturbando, marido, pai, mãe e filhos, a gente tem que se acertar. E compreendam que não é o problema do outro, é seu.
aonde você estiver, que alguém lhe incomodar, eleve os seus pensamentos a Jesus e pergunte: onde foi que eu errei? Não pergunte no que o outro está errando, vai perder seu tempo. Somos nós. Quando alguém aparece para nos despertar esse sentimento, é porque nós devemos. Né? Muitas vezes eu passei a vida inteira achando que era o outro. Que triste, perdi um tempão. Né? E a dificuldade, porque dependendo do problema que eu tenho com o outro, é muito difícil de tratar isso. Mas se você orar, se você firmar, a ajuda vem. E vem com toda a força que você precisar. E você vai sentir e vai mudar. Né? Então, a gente precisa começar a mudar os nossos pensamentos. Né? Perdoar não é tarefa fácil. É uma das tarefas mais difíceis que a gente tem. Mas se eu pedir, eu quero aprender, né? As lições vão vir, segura a onda, vão vir. E quando elas chegarem, peçam ajuda. Meu Deus, o negócio aqui está pegando. Eu pedi e agora, o que é que eu faço? Né? Fecha seus olhos, onde tiver, não precisa falar. Mentalmente você conversa com Deus, né? Você conversa com Jesus. E Ele está tão próximo de nós, tão próximo. Mas nós só colocamos Ele na cruz. Nós não conseguimos pensar em Jesus vivo. Nós pensamos em Jesus morto. Jesus não é morto. Está muito mais vivo que nós. Né? Se aprendemos que somos espíritos eternos, que somos filhos de Deus, Jesus está muito além. E Jesus, quando ele desencarna, né, que se fala da ressurreição, não há ressurreição, né? Há reencarnação. Porém, Jesus reaparece para os apóstolos, ainda naquele momento, para os fortalecer, para dar suas últimas orientações enquanto ele está ali. E para que o povo cresça. Porque, segundo o Evangelho, depois de se comunicar com Maria Madalena, com os apóstolos, né, ele aparece diante de uma grande multidão. Nós hoje sabemos que ali estava o corpo fluídico de Jesus, que não era o corpo de carne, porque Jesus foi enterrado igual nós. O que se foi mantido foi um segredo para que não houvesse aquela peregrinação em busca de um corpo que tem que retornar para a terra. Né? Por isso essa mistificação em cima do corpo de Jesus. Ah, o corpo de Jesus sumiu. Sumiu nada, foi enterrado. Né? Em lugar secreto para evitar essas situações. Mas Jesus vem em espírito. Assim como nós muitas vezes vemos os nossos mentores, alguns parentes, alguns amigos, ou às vezes até desconhecidos. Né? Solução tem para todos. Mas é preciso começar por si. Sem começar por nós mesmos, não tem solução. Não tem superação das nossas dificuldades. E dar de graça, né, é o que mais nós precisamos. Porque é muito interessante. Mas quando você doa, e obviamente você não tem esse pensamento todo doando, isso não existe quando você faz uma coisa à vontade, livre. Você não se lembra disso, você simplesmente faz. Mas a sensação não é que você está dando. Hoje eu consigo perceber isso, é que você está recebendo. É muito, as coisas divinas é muito profunda. Eu vou falar por muitos séculos, por muitos milênios para Deus. Não tenho condições, não tenho palavras de lhe agradecer a sua altura. Mas agradeço a si mesmo. Crio um espírito de gratidão pelo que recebo, né? Porque acompanho passes da vida em que vejo a diferença, em que percebo doação de amor para que se concretize, né, as necessidades, seja físicas, seja morais, seja espirituais, seja materiais. Então, quando orarmos ao Senhor, peçamos a Ele que nós temos as nossas necessidades, as nossas visões. E Ele sabe a verdade do que nós não conhecemos. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que parecem um bem. E o retorno disso é um mal terrível. Então, quando pedirmos as nossas necessidades, peçamos para Ele que nos oriente se é útil o que nós pedimos. Né? Mas procurem pedir pelos outros.
pelos países que vivem em guerra, pelos prisioneiros, aqueles que nós consideramos, assim nós costumamos dizer, vagabundos, né? Que matam, que roubam, não são nossos diferentes, são nossos irmãos e são nossos iguais. Se essa situação está assim hoje, nós participamos dela. Em que grau, em que momento, não interessa. Se está aí, se nós estamos recebendo, nós devemos, né? E eles não deixam de ser vítimas da nossa ignorância, ou de hoje ou de ontem, não importa. Então, se nós começarmos um movimento diferente de oração, né? Isso é dar de graça, que de graça é receber, né? Eu não vou fazer uma oração para quem quer que seja, né? Um amigo ou um inimigo, não sei que classificação seja, dizendo, eu estou fazendo porque eu vou receber. Eu já recebi desde que eu nasci. Eu recebo todo instante, né? Não é uma troca. Não é uma troca, né? Não é uma negociação com Deus que a gente faz. A gente doa tranquilamente sem saber o que vai receber. E quando nós criarmos esse hábito, aí as coisas andam. Aí a gente entende. E aí as coisas aumentam, porque a gente vai receber muito mais, né? Então, vamos pedir a Jesus que possamos aprender com tranquilidade, sem desespero, porque não adianta desespero. A gente se perde, né? Mas pedir que a gente compreenda, que a gente entenda essas coisas que ainda muitas vezes são confusas para nós. E aquela passagem que fala o Evangelho sobre os vendilhões do templo, né? Em que Jesus chega e os expulsa. Não é bem essa história, né? Quando fizeram a tradução do Evangelho, muitos erros foram concebidos. Mas a essência ficou. Jesus entra no templo para repreendê-los, sim, mas não foi da maneira que se coloca. O que aconteceu ali? Quando Jesus faz a sua explanação, falando sobre o que ensinou os homens envergonhados, porque sabiam estar transgredindo as leis divinas, porque diziam eles ser cumpridor das leis de Deus, e na verdade não os fazia, né? Apenas lhe fazia o que lhe era proveniente, né? O que lhe era proveitoso no sentido de ganhos escusos. Então, quando Jesus entra no templo e repreende-os, ali, né, a moral baixa, a vergonha, sabendo que não cumpria as leis divinas, saem vendendo animais para sacrifício, aonde Deus pediu ao homem que matasse outro ser para que ele lhe desse sacrifício. O sacrifício nosso é a nossa reforma íntima, né? É a nossa oportunidade de dizer, puxa, o outro está pisando no meu pé, como é que eu faço? Está doendo, né? Está doendo, eu vou ter que resolver isso sem lhe afetar mais do que já lhe afetei. Deus tem a solução. Agora eu preciso pedir, né? Eu preciso ter humildade. Se Jesus, o mais sábio, né? O mais experiente, o todo amor, chega e o seu primeiro sinal é a humildade, por que a gente não pode um pouco? Aquela coisa de dizer que é humilhação não existe, né? O que existe é a gente ter um sentimento maior. Se o outro se acha no dever e dizer que está humilhando porque precisa, tenham pena dele, porque ele está mais doente do que nós. Dr. Bezerra diz que todos nós somos doentes. Aquele que não se considerar doente está precisando de mais socorro. E eu achava que eu era saudável, morri de vergonha. Aí eu disse que bom, que agora eu sei que eu sou doente também, e aí eu preciso me curar. E aí continuei trabalhando, né? Então aquele que nos ofende, ele está com mais necessidade do que nós. Então cabe a cada um de nós tomar a decisão, né? Mesmo muitas vezes a nossa animalidade grita mais do que a paciência, ou do que a razão, ou do que a humildade, né?
Ainda assim, quando a gente errar, coloquemo-nos em oração, pedindo a Deus perdão, né? Mas isso tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser do coração. Quando é do coração, basta pensar. E jamais o que for verdadeiro Deus vai negar. Ainda hoje em oração, eu falava com Deus e dizia: estou com dificuldade. Começam as coisas a sumirem da minha mente. E o meu mentor disse: fique quieto. Não está vendo Deus trabalhando? Porque acredita que você, com tanta necessidade quanto aos irmãos que lá vão estar presentes, não vai ser auxiliado? Cabe a tu pensar uma coisa dessa? Que Deus não estará presente? Que Jesus, os mentores da luz, não estão nos auxiliando? Roguemos a Deus, nosso Pai, que nos envolva. E eu peço a Jesus, né, dentro da sua bondade e sua misericórdia, que nos ajude a refletir, que nos ajude a buscar o conhecimento necessário a cada um. Cada um de nós tem a sua parte no trabalho divino. Não existe um filho de Deus que está deserdado do trabalho, nem do que seja, do que ele determinou. Jesus deu os exemplos. Cabe a nós seguir as suas pegadas. Mas para seguirmos essas pegadas, é necessário fazer a nossa parte. Começando por nós. Não queiramos mudar o mundo, né, dando ordem ou mandando que o outro faça a sua parte. Não. Cada um de nós, juntando um tijolinho, a massa, a água, né, nós construiremos. É necessário a nossa união. Se nós estamos vivendo num mundo violento, oremos. Oremos por aqueles que estão mais doentes do que nós. Nós conseguiremos fazer a mudança. Mas é preciso acreditar e é preciso entender que eles estão doentes. E assim, agradecemos a Deus esta noite e a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado, digo eu. Bom, vamos agradecer ao Pai por mais essa noite, por mais esse banquete espiritual. Rogando a Jesus que nos envolva agora em nosso tratamento, né? E vamos fazer a nossa prece final. Jesus amado, estamos muito agradecidos por poder participar desta noite, dessas orações, do nosso trabalho espiritual. E pedimos, Pai, que possamos receber as vossas energias, que possamos harmonizar o nosso interior, os nossos pensamentos, que possamos, Jesus amado, tirar muito proveito das lições da noite, da história que foi relatada sobre a Palestina. Envolva esta casa, envolva todos os nossos irmãos presentes, que cada um possa receber a ajuda que aqui vem buscar, Jesus. Que possa ainda aqui amenizar, em paz, higienizados, revigorados e fortalecidos, que possam voltar para os vossos lares em paz. Pedimos também a esse nosso irmão, frequentador da casa, o Eduardo, que ele possa receber toda a ajuda que ele necessita, que ele foi socorrido antes de começar a nossa reunião, que ele possa ser muito envolvido, que os médicos, doutor Adolfo, toda a equipe médica, que ele puder ajudar o nosso irmão, envolva ele com as vibrações, com a ajuda física que esse próprio necessita, Pai. É assim todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, pelas ruas, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos. Envolva a nossa irmã Maria Galisteu também em vossa luz, que ela possa receber toda a ajuda que ela necessita. A nossa irmã também, Ruth Lotufo, que também possa ser amparada, receber toda a ajuda física que ela necessita. São tantos irmãos por aí, Pai, precisando de ajuda.
tanto física como espiritual. Tantos irmãos pelas ruas, debaixo dos viadutos, com esse frio, Jesus, que eles possam ser agasalhados, aquecidos, que o nosso governo possa socorrer aqueles que podem ser socorridos, levando para os amigos. Jesus amado. Envolva também o Papa Francisco, que veio trazer uma palavra de incentivo para encontrarmos o caminho de correção, que a gente possa receber essas palavras e que possamos fazer uma mudança, sempre no sentido construtivo, para que possa diminuir um pouco o nosso sofrimento dos nossos irmãos, aqueles mais necessitados, e aqueles mais abastados, que possam ajudar aqueles que não têm. Querido Mestre, fazei de nós um instrumento de vossa paz, que possamos, Pai, ser esse trabalhador da vossa Santa Seara. Abençoe os nossos amigos espirituais, os leitores desta casa, todas as correntes que aqui trabalham espirituais. Envolva o nosso irmão Laércio, para que ele possa ser muito iluminado, auxiliar em todas as suas necessidades físicas e espirituais, para que os trabalhos da casa continuem, auxiliando os nossos irmãos que aqui vem em busca de ajuda, de socorro, que possa ser feito de acordo com a sua santa vontade, Jesus. Que cada um possa receber aquilo que tem buscado. E assim, receba a nossa prece. E transformar essa prece em luz e bens sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, sobre toda a terra. Que cada um possa receber esta ajuda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. Graças a Deus. Vamos pedir para que todos se mantenham em silêncio até ao recebimento do passe, fiquemos em oração e que possamos, após o trabalho, voltarmos para os nossos lares na paz, com amor e com a proteção de Jesus. Voltemos para os nossos lares em paz. Obrigada.